Quanto eu ganhei depois de 5 anos investindo no exterior? No vídeo de hoje eu vou te mostrar toda a minha carteira, os ativos que eu tenho, o quanto ela valorizou, os proventos, o que deu certo, o que deu errado, tu vai ver 100% no detalhe. E a ideia desse vídeo é começar uma série onde eu monto uma carteira aqui do canal e todo mês eu trago um vídeo ou dois investindo uma quantia de dinheiro nessa carteira. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já te inscreve no canal e deixa um like e ativa o sininho para tu não perder esses próximos conteúdos que eu tenho certeza que vão ser bem interessantes. E bom, para te contextualizar, eu comecei a investir no exterior lá em 2020. Naquela época o dólar tinha acabado de dar uma certa disparada, então eu já peguei ele acima de R$ 5. E a minha ideia foi diversificar o meu patrimônio para ter parte em dólar e me proteger um pouco daquele risco Brasil. E é claro que o mercado americano ele é extremamente interessante porque lá estão as maiores empresas do mundo. Então tu vai ter uma série de ativos que diferente aqui do Brasil que tu vai ter duas ou três ou cinco empresas muito boas e o restante empresas que tu não tem como colocar o teu dinheiro naquilo. Lá tu vai ter uma série de empresas, de ETFs que tu pode investir o teu dinheiro com tranquilidade, porque tu sabe que tu está comprando um ativo de qualidade. Então, sem enrolar, eu vou te mostrar na tela do meu computador a minha plataforma com todos os meus investimentos. Bom, essa aqui é a plataforma da Avenue, que é a corretora que eu uso. E eu sei que tem outras corretoras hoje em dia que talvez ofereçam um serviço até melhor que a Avenue. Só que lá em 2020, quando eu comecei a investir no exterior, a Avenue era a única plataforma em português que oferecia uns relatórios facilitados para o imposto de renda. Então foi por isso que eu escolhi ela. Hoje eu sei que tem outras aí que oferecem o mesmo serviço e talvez até melhor. Mas só um disclaimer aqui. Então hoje eu tenho cerca aí de 27 mil dólares investido lá fora, tá? Essa aqui é a rentabilidade do ano de 2025 até agora, né? Do início do ano até agora. E fazendo a conversão para valores atuais, isso aqui representa aí em torno de R$ 147.600, tá? Então esse valor eu fui acumulando ali de 2020, mais ou menos em abril, quando eu fiz o meu primeiro aporte, e o meu último aporte foi mais ou menos ali em janeiro ou fevereiro de 2022. Tá? A partir daí eu investi talvez ali uma ou duas vezes mais. Eu lembro que em 2023 eu só investi uma vez lá em dezembro com o 13º e não investi mais. Tá? Então esse valor, esse acumulado aqui de investimentos, vocês vão ver que muito disso é lucro, beleza? Então vamos para agora para a parte que interessa, que são os ativos que eu tenho. Bom, essa aqui é a minha carteira de ações, tá? Então tem 23 mil dólares investido nessa carteira, só que eu não investi nem perto disso, tá? Então tu pode ver pelo lucro e prejuízo aqui que grande parte desse valor que eu tenho investido, ela já vem do retorno do próprio ativo. Naquela época, lá em 2020, eu lembro que Apple foi a primeira ação que eu comprei em abril de 2020. Eu fiz um aporte inicial nela, depois eu ordenei várias empresas ali, cada mês eu comprava uma, e quando eu acabava elas, eu iniciava da primeira de novo. Por que que algumas eu tenho um valor um pouco maior? Porque naquela época essas empresas caíram bastante e no meu balanço de carteira indicava que eu tinha que investir mais nelas, né? Então é por isso que algumas aqui eu tenho um valor bem maior do que outras, mas na verdade eu sempre tentava manter um balanço. E a gente pode ver aqui, por exemplo, a Apple. Investi em torno aí de R$ 637,20 e o valor atual está mais de 2 mil dólares, né? Então 300% de retorno. Essa aqui é a ExxonMobil, mais aí de 200%, Microsoft cento e tantos por cento, Facebook, Google, Visa. É óbvio, né, que nem tudo são flores, então eu tenho alguns ativos aqui que estão no prejuízo desde aquela época, tá? Esse aqui eu não comprei, tá? Isso aqui apareceu na carteira, foi oriundo desse ativo aqui, o WoW. Só que se vocês forem pegar, né, todo o lucro que eu tive e descontar o prejuízo, vocês vão ver que o prejuízo ele é praticamente irrelevante perto do montante total da carteira. Isso só indica uma coisa, né? A importância da diversificação da carteira, não colocar tudo no único ativo, porque os ativos que são campeões, eles vão cobrir e muito algum tipo de prejuízo que tu venha a ter naqueles que não derem tão certo, beleza? Eu também tenho alguns ETFs, cerca aí de 4 mil dólares em ETF. Vocês podem ver também que tem uma valorização bem expressiva. Os ETFs eu comecei a investir bem depois, então já foi quando eu já estava parando de investir. E os últimos dois aportes que eu fiz, que foi um em 2022 e um em dezembro de 2023 ou novembro de 2023, eu fiz tudo nesse aqui, no VUL. Então todo esse valor aqui foi lá de 2022
2 e 3, mais ou menos. Então, ele não está há 5 anos rendendo, né? Ele está um pouco menos e ele já me deu 62% em dólar. Esses outros aqui, eu comprei tudo com dividendos da própria carteira, tá? Assim como alguns ativos aqui em cima. Por exemplo, Nvidia. Hoje mesmo eu comprei um pouquinho de Nvidia e basicamente só reinvesti nos dividendos. Então, o que que dá para entender dessa carteira aqui, né? Que mesmo que tu pare de investir e passe muito tempo sem nem entrar na corretora ou só entrando uma vez por mês para comprar as novas ações com os dividendos que caíram, já vale muito a pena, porque isso aqui é basicamente o efeito bola de neve acontecendo na prática. Vocês estão vendo aqui o efeito bola de neve acontecer. Esse ano eu não fiz nenhum aporte e essa carteira já me rendeu mais de 12%, fora os dividendos, né, que vão caindo mês a mês. Eu vou procurar aqui o relatório de dividendos e já mostro para vocês. Bom, aqui a gente tem o relatório de proventos dos últimos 12 meses, né? E a gente pode ver que eu não recebo muitos proventos, foram 227 dólares em 12 meses. E por que que isso não é relevante? Porque a carteira que eu montei no exterior, ela não foi objetivada para me dar rendimentos, me dar dividendos. Basicamente, o objetivo dela é me dar lucro com valorização, que foi exatamente o que ela fez. Essa carteira, basicamente, eu investi aí em torno de, no máximo, 60, 65 mil reais. Hoje já está em mais de 140 mil, né? Sendo que, logicamente, ela vai me dar alguns proventos. Algumas empresas que eu comprei lá atrás, tipo o Facebook, não pagavam dividendos e hoje pagam, né? Então, isso já dá alguma diferença. E tu pode ver aqui que no máximo que eu recebi aqui, acho que foi em 2024, no mês de dezembro, que foram 40 dólares. Na maioria dos meses eu recebo ali pelo menos uns 5 dólares de rendimento. E eu te digo assim que ao longo dos anos eu devo ter recebido aí em torno de talvez uns 1.000 dólares de dividendos ou algo próximo disso. Que já é bem relevante, mas eu digo de novo que não é o objetivo da carteira. Por isso que ele é meio baixo, né, para o montante, né? Lógico que para o montante que eu investi não é baixo, né? Porque se tu parar para pensar que eu investi 60 mil, vale 140 e tantos, quase 150 e me dá 200 dólares por ano de dividendo, não é ruim, mas também podia ser melhor se eu tivesse feito uma carteira focada só nisso, né? Bom, aqui a plataforma ela já nos mostra basicamente quanto que nos rendeu, né? Então, nas ações aqui eu tenho 14 ativos, me valorizou aí cerca de 85%, né? 84,80, mais de 10 mil dólares. E nos ETFs que eu comecei a comprar bem depois, lá no final de 2022 e 2023, né? Basicamente já me rendeu 53%, que é um valor muito bom, né? E até porque é em dólar. Isso aqui não está considerando o custo do dólar. Quando eu comecei a fazer as primeiras remessas lá em 2020, se eu não me engano, o dólar custava aí, estava variando entre 5,20 e 5,30. Lógico que eu recebi muitos dividendos que o custo do dólar é zero, né? Então essa conta fica até um pouco difícil de fazer o meu preço médio em dólar, já que faz muito tempo. Mas eu tive remessas aí, acho que até 5,50 talvez naquela época, e já tive remessas a 5, 5,5. Então o meu custo médio de dólar ele é bem baixo. Logo, com o dólar a 5,50, 5,60 que está hoje, esse ganho ele tende a ser ainda maior se a gente considerar em reais, mas já está muito bom considerando em dólar, né? São 12 mil dólares se fizer a soma aqui, que dá mais de 80% só de valorização da carteira, né? E o que é muito bom. Bom, então tu viu que a minha carteira no exterior ela teve um rendimento bem superior à média do mercado, eu ganhei bastante dinheiro em dólar e mesmo assim eu parei de investir lá em 2022, no início do ano de 2022, tendo feito mais 2 aportes, lá por dezembro de 2022 e dezembro de 2023 também, em torno de 600 dólares em cada um deles, que foi o meu 13º. E tu deve estar te perguntando, cara, se estava rendendo tanto desde sempre, por que que tu parou de investir? E cara, essa pergunta é bem complicada, mas na real é que a minha vida pessoal, ela deu uma guinada. Então a minha esposa ficou enchendo o saco pra caramba pra gente casar. Então eu decidi cumprir essa missão aí e atender o desejo dela porque era um sonho pessoal, né? Até porque a gente vivia uma vida onde praticamente tudo a gente investia naquela época, a gente estava bem focado nisso. E depois de 3 anos investindo pesado, né? A gente decidiu dar uma colher de chá e realizar alguns sonhos. Então a gente casou, a gente comprou o nosso primeiro carro. No final do ano ela também ficou grávida, então a minha filha acabou nascendo ali em setembro de 2023. Isso tudo foi um processo que demandou
algum recurso financeiro. Então eu não podia ficar sem carro com uma mulher grávida, logo eu tive que comprar um carro, eu tive que pagar o casamento. E eu sempre fiz isso tentando não mexer em nada nos meus investimentos e eu, graças a Deus, consegui. E em 2023 a gente também acabou comprando um apartamento na planta que vai ficar pronto ano que vem. É um apartamento que tem a finalidade de virar um Airbnb. Talvez eu nem siga com esse projeto para frente e já revenda ele ano que vem mesmo, mas a gente teve essa oportunidade e foi um baita negócio e eu diria que foi até melhor do que esse rendimento que deu na Bolsa Americana, para ter uma noção do quão bom foi aquele negócio, que ainda está com a gente no caso, mas a gente está pensando em vender ou talvez mobiliar para fazer o Airbnb. Além disso, minha esposa se formou em nutrição, a gente começou um projeto no Instagram dela, tanto no Instagram como vários cursos que a gente acabou fazendo para estruturar um negócio que começou a dar retorno ano passado e esse ano já está dando um retorno absurdo também. Então, essa é mais um motivo que a gente deixou de investir tanto em ações, quanto fundos imobiliários, quanto renda fixa ou até mesmo a carteira lá fora e começou a focar em curso, em especializações para a gente ganhar mais. Então esse foi um dos nossos objetivos e acabou dando bastante certo. E cara, depois de tudo isso que eu te falei e o que tu viu na minha carteira, eu te digo, o mais importante é tu começar cedo. Então não importa se tu tem R$ 100, R$ 150, R$ 300. Envie isso para a corretora, compra os seus primeiros ativos e faz com que o efeito bola de neve comece. Porque tu nunca vai ter um retorno de US$ 11.000 se tu não fizer a tua primeira remessa em dólar para a corretora ou se tu não fizer a tua primeira remessa em reais, comprar um título do Tesouro, uma renda fixa qualquer, investir mesmo que seja no CDB, tu tem que começar a investir, porque é isso que vai te dar o retorno e vai possibilitar que um dia tu venha a ter US$ 11.000 numa corretora. E o segundo ponto é que um deputado, um presidente, ele pode dar uma declaração que venha a arruinar a bolsa por um certo período de tempo e lógico isso faz mal para a gente, para o nosso sentimento, porque tu vê os teus investimentos caindo não é bom. Embora sejam boas oportunidades de tu aumentar a mão, ainda assim a gente sabe que o Brasil ele não é muito bem governado e no longo prazo eu particularmente não acredito que deixar a maior parte do teu capital aqui seja seguro. Então, se tu tem 100% do teu patrimônio em reais, eu aconselho que tu comece a fazer uma migração, não vender nada, mas fazer ali pequenos aportes mensalmente lá no exterior para tu equalizar a tua carteira tendo pelo menos uns 25%, eu acho que já é de bom tamanho. O terceiro ponto é que os dividendos eles são mais poderosos do que tu imagina. A partir do momento que tu começa a reinvestir todo mês só aquilo que cai na conta, mesmo que tu não coloque nenhum dinheiro novo, tu já viu ali na plataforma a diferença que dá. Mesmo uma carteira que tem um foco em crescimento, o dividendo, quando reinvestido, ele vai causar um efeito bola de neve de longo prazo que vai potencializar a tua carteira. Então não fica sacando o dividendo, pega ele, reinveste que tu não vai te arrepender, porque esse efeito ele chega, confia. O quarto ponto é que vale muito a pena tu separar tanto o teu dinheiro para tu fazer os teus investimentos, quanto um dinheiro para tu fazer um investimento em ti, tá? Então tu comprar cursos, tu fazer ali um MBA, alguma coisa que vai aumentar o teu salário no teu emprego, ou tu desenvolver alguma habilidade mais rara e que pague mais, é extremamente importante. Porque pensa só, se tu ganha R$ 2.000, dificilmente tu vai conseguir investir R$ 1.500. Agora, se tu passar a ganhar 10, talvez tu consiga investir R$ 3.000 esse valor. E o ponto todo é que quando a gente ganha pouco, a gente tem um teto limite do que a gente consegue economizar para conseguir viver tranquilo e viver bem. Agora, não existe um teto do quanto tu pode ganhar. Então, eu aconselho que sempre tu separe um valor para tu investir, tu mandar para a corretora, comprar ativos e um valor para tu investir em ti, em algum curso, em alguma coisa. E eu não estou aqui te vendendo curso nenhum, eu só estou dizendo que é muito interessante tu se especializar, se tornar um profissional mais raro e ganhar mais dinheiro, porque isso no longo prazo vai fazer toda a diferença na velocidade com que tu atinge as tuas metas. E bom, pro vídeo de hoje é isso, eu queria te mostrar a minha carteira, os rendimentos que eu tive, para que te motive a tanto enviar a tua primeira remessa, tu percebeu que mesmo sem investir durante um bom tempo naquela carteira, ainda assim ela continua me dando bons frutos e provavelmente no futuro ela vai virar uma bola de neve ainda maior, porque eu pretendo voltar a fazer os meus aportes aqui com vocês no próximo vídeo. Então o importante é começar. Abre uma conta na corretora, faz a tua primeira remessa e começa, porque isso lá na frente vai dar muita diferença. E se tu gostou desse vídeo, então deixa um comentário, deixa um like e principalmente se inscreve no canal para que tu não perca os próximos, porque a ideia, como eu já falei lá no início, é começar uma série onde eu abro os meus investimentos e todo mês eu trago um vídeo do meu aporte mensal. Beleza? Até o próximo.